Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física. Vou explicar para vocês uma questão de corrente elétrica, tá? O texto da questão diz o seguinte: um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 800 mA. Conhecida a carga elétrica elementar, E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número de elétrons que atravessa uma seção normal desse condutor por segundo é. Bom, então, o que a gente sabe de informação? Que a corrente elétrica tem intensidade 800 mA, que o valor de um elétron, que na verdade é conhecido como a carga elétrica elementar, né? Um elétron sozinho tem carga igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Essa informação, exercício, quase todos eles que tratar de carga elétrica ou corrente necessitar calcular a carga, vocês vão ser informados desse valor, tá? E aí a pergunta é qual é o número de elétrons que atravessa essa seção por segundo, tá? Então, nós temos as duas fórmulas que a gente costuma usar, uma que envolve corrente elétrica, né, que é quantidade de carga dividido por tempo, e a outra que é o cálculo da carga elétrica de um corpo, que é o número de elétrons que ele tem, né, o número de elétrons ou de íons, vezes a carga elétrica elementar, que é o E, tá? Como eu quero saber o número de elétrons, então, só que eu vou precisar trabalhar com as duas ao mesmo tempo, porque também envolve valor de corrente, tá? Então, eu vou colocar uma fórmula dentro da outra. Então, eu vou colocar ali no lugar do Q, ó, de carga elétrica, eu vou colocar N vezes E, tá? Então, eu vou ter corrente elétrica, então, intensidade de corrente elétrica é igual ao N vezes o E, que nada mais é do que carga elétrica, dividido pelo tempo, certo? E aí, então, eu substituo os valores que eu tenho. Eu tenho 800 miliamperes de corrente, então, só para relembrar, ou se não lembra, né, saber que miliampere é um prefixo de potência e ele vale 10 a menos 3 amperes, tá? Então, quando aparecer mili, a gente substitui por uma potência de base 10, que é 10 a menos 3, certo? Então, esse é o valor da corrente elétrica. O N é o número de elétrons, eu não sei quanto vale, então vou deixar a letra, né, subentendida, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Por que é 1 segundo? Porque, como a pergunta é o número de elétrons que atravessa por segundo, então é somente o número 1, tá? Seguindo, então, a gente tem o seguinte: como eu quero achar o número de elétrons, eu tenho que isolar a letra N. Então, o que vai acontecer, ó? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando aqui do lado, passa para o lado da esquerda, né? Para baixo do 800, dividindo. E foi o que eu fiz aqui, então, ó. 800 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Igual ao N, e ele ficou isolado. Aquele 1 ali, ó, como é 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, e multiplicado também. Então, na verdade, ele iria lá pro lado do 800 multiplicando, tá? Só que como é o número 1, não vai alterar, então 800 se mantém, certo? E aí, na resolução dessa divisão aí, a gente divide o 800 pelo 1,6. Então, nós temos N igual a 500, tá? Que dá essa continha aí na divisão da 500. E a potência de base 10. Os dois têm potência de base 10. Então, a gente copia a base 10 e resolve os expoentes. De que maneira? Somando, tá? Então, a gente soma o de cima. Desculpa, não é somando. Subtraindo, certo? O de cima menos o de baixo. É que eu me antecipei. Eu ia dizer que quando a gente subtrai o de cima menos o de baixo, neste caso aqui, vai acabar que o menos com o menos 19 vai ficar mais, tá? Então, ficaria um sinal positivo aqui na resolução. Então, de novo, ó, é o expoente de cima, menos 3,
menos o expoente de baixo, que é menos 19. Então, a gente fica com menos 3 mais 19. E isso dá um expoente mais 16, que tá aqui, ó. 500 vezes 10 na 16 positivo, tá? Quando é positivo, não precisa botar o mais. Lá nas respostas, ó, não tem nenhum nesse formato, porque todas estão em notação científica, tá? Então, e esse número aqui não tá em notação científica, porque o 500 é maior do que 10, certo? Então, a gente faz o quê? A gente escreve ele em forma de notação. Aqueles 2 zeros ali, né, eles acabam sendo eliminados para que o número fique entre 1 e 10. E aí, por ser 2 zeros, é como se a vírgula andasse para a esquerda 2 casas. E aí a gente soma no expoente mais 2. Então, 2 zeros é como se a vírgula se deslocasse 2 casas decimais para a esquerda, e aí o 500 vira 5. Mas o expoente 16 agora deixa de ser 16 e vira 18, tá? Porque a gente ajeitou o número para que ele fique em formato de notação científica. E agora sim, então, a gente tem a resposta. O número de elétrons é 5 vezes 10 na 18, que é a letra C. Ok? Obrigada pela atenção.